Você acredita que o mal existe? No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos ver qual é a visão bíblica sobre esse tema e como entender isso tem a ver com a nossa existência. Está no ar Escola Bíblica mais uma vez. Olá, tudo bem com você? É uma alegria muito grande estarmos juntos, mais uma vez, para estudarmos a Palavra de Deus. Esse é o programa Escola Bíblica e aqui a gente tem a oportunidade de abrirmos juntos a Bíblia, de analisarmos o texto bíblico e também de oferecermos para você o nosso guia de estudos, que eu já vou falar, que é o nosso caderno de estudos, porque você sabe que numa sala de aula a gente ouve, a gente interage e a gente toma nota, a gente responde. Esse é o processo da aprendizagem. Uma alegria estar com você. Obrigado por sua companhia. Você sabe que neste mês de maio é o mês de aniversário dos Anjos da Esperança. Quem são eles? São aqueles que contribuem mensalmente, através das suas rendas, seus recursos, financeiramente, para que a Novo Tempo leve a mensagem de esperança através da TV, através do rádio, através da web. E eu tenho, ao longo dessa semana, convidado alguns amigos para estarem aqui, que trabalham aqui com a gente e que são Anjos da Esperança e que estão fazendo parte desta campanha, desse mês, que é a campanha de convidar um amigo. E eu estou aqui com o Andrews. Boa noite, Andrews. Boa noite, pastor. Boa noite também para a audiência. Tudo bom, pastor? Tudo bem, é uma alegria estar com você. O Andrews, que é geralmente o câmera 3, é aquele que está pegando a gente ali, ó. Isso, aqui de frente, aqui. É isso aí, ó. Isso. Essa câmera aí que eu tô agora, é a que eu geralmente faço. Tá bom. Bem pertinho aí, Andrews, o microfone. Okay. Isso. Andrews, você é um anjo da esperança. Isso, já sou anjo da esperança desde a primeira vez que eu estive aqui na TV, eu já me cadastrei, já sou anjo desde 9 anos atrás. Que legal, Andrews. O Andrews, que é um comunicador, tem um canal no YouTube, gosta de estudar a Bíblia, né, Andrews? Sim, é o canal Estudando Juntos, lá no YouTube, é só você procurar lá, a gente faz uma live toda sexta-feira, às 8h30 da noite, para falar um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina, pastor. Que é um guia de estudos que a gente tem na Igreja Adventista, que é para o mundo inteiro e a cada trimestre a gente vai mudando, né? Sim, isso aí. Legal, Andrews, parabéns. Mas queria que você falasse um pouquinho para a gente. Você já está participando da campanha? Já estou participando da campanha. Durante toda a semana a gente tem escutado os apresentadores, né, falando para você convidar um amigo para fazer parte do Anjos. E aí eu também estive ali motivado e eu convidei um amigo, já passei os dados dele para o pessoal do Anjos e o pessoal do Anjos já entrou em contato para ele poder fazer o cadastro dele também. Que legal. Então vou lembrar as 3 coisas. Você passou o nome, o telefone e a forma como ele vai doar. Isso mesmo. Então você já passou e agora você está aguardando seu presente, né? Sim. E o seu amigo também. Sim, sim. A gente, durante a semana, falaram que ia ter um presentinho aí, agora a gente só está esperando para poder pegar também. Ó, tem o presente e tem mais um DVD dos 50 anos do Arautos do Rei. Show de Para bola. você e para o amigo. Legal. Andrews, faça o seu convite, por favor, aos nossos queridos telespectadores. Então, fica aqui o convite para você que ainda não é um Anjo da Esperança, entrar em contato para se cadastrar e também fazer um contato com um amigo, com um colega também, para fazer parte dessa grande corrente de esperança, né, pastor? Legal. Andrews, obrigado. Valeu. Uma alegria e eu vou virar para a câmera 2, tá? Ok. E aí você volta para 3. Pode deixar, pastor. Valeu, com Deus, valeu. Obrigado. Olha,
Sempre é uma alegria. A gente tem um clima muito agradável aqui nos bastidores. É um momento especial para a gente poder transmitir para você de uma forma leve, de uma forma agradável, a palavra de Deus. E eu quero convidar você para que a gente ore mais uma vez, para que o Senhor nos ilumine. E eu quero orar por você que acompanha, eu tenho recebido os pedidos especiais de oração, eu não estou mencionando eles aqui, porque a gente está tirando esse momento, né, para a gente promover os anjos da esperança, porque esse é um mês especial para nós que estamos aqui na Novo Tempo. E eu termino daqui um pouco o programa Escola Bíblica e hoje eu vou estar no Anjos ao Vivo e domingo na Maratona também, junto com os outros apresentadores. Vamos orar a Deus nesse momento? Pai do céu, é hora de abrirmos a Tua Palavra, de estudarmos, de entendermos quais são os planos que o Senhor tem para a nossa vida, as verdades da Palavra, nos dê iluminação através do Espírito. Mas eu também quero pedir uma bênção por cada telespectador. Abençoa-os, meu Deus. Esteja com eles. Eles têm suas necessidades, têm seus pedidos, suas angústias, mas acima de tudo que eles entendam que o Senhor tem propósitos muito maiores e que eles entendam esses propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, lembrando que a gente tem o nosso material didático, está aqui. Você pode receber gratuitamente na sua casa, é o nosso guia de estudos à procura da verdade. Eu estou estudando cada tema deste guia. E hoje ontem a gente concluiu a lição número 3, a criação, e hoje eu vou começar o tema, ontem eu introduzi, o tema número 4, que está aqui, ó, a origem do mal. Esse é o tema que nós vamos estudar com você hoje à noite. Por que é importante a gente entender esse tema dentro da visão bíblica? Eu creio que é importante que eu fale algumas coisinhas para você antes da gente começar e antes da gente resgatar o tema de ontem. Algumas pessoas não acreditam na existência do mal. Algumas pessoas acreditam que o mal está dentro de nós. Algumas pessoas subestimam uma atuação do mal. E algumas pessoas dizem que o bem e o mal está dentro de nós e quando há um desequilíbrio a gente vai para o lado do mal. E quando há o equilíbrio do bem e do mal, nós estamos bem. Eu entendo a diversidade das crenças, já mencionei aqui que é importante que a gente respeite o que uma pessoa pensa, que a gente dê liberdade para esse pensamento. Mas eu sempre digo que o que eu vou apresentar para você não é a minha visão, mas é a visão bíblica. Esses dias alguém me fez uma pergunta sobre um tema polêmico e me perguntou, as pessoas sempre gostam de perguntar, né? Pastor, você é a favor ou contra? Aí eu falei assim, eu vou dar a opinião do que a Bíblia fala sobre esse tema, que é a minha opinião. Então, minha decisão, minha postura sobre o tema não está baseada naquilo que eu penso, mas naquilo que a palavra de Deus apresenta. Meu procedimento ético deve ser baseado, no meu caso, dentro daquilo que a palavra apresenta. Então, o que eu vou trabalhar com você hoje é o que a Bíblia fala sobre. Ontem, eu terminei com esse texto, que é um texto que está no livro O Ceticismo da Fé, eu citei ontem, do pastor Rodrigo Silva, que é o autor, que é o apresentador do programa Evidências, e o autor desse livro, tá? Por que existe algo em vez de nada? Afinal, nada é muito mais simples e fácil de existir do que algo. Por que a música em vez de ruído? E por que a música às vezes desafina,
fazendo-nos sofrer. Existe um propósito, Deus criou porque há um propósito, a gente já viu nas últimas semanas. Então, e esse propósito é para dar harmonia para a vida, para o universo. Mas às vezes a gente tem um desafinar das nossas ações, da nossa vida. São muitas variáveis. Às vezes a prática de alguém nos afeta, negativa no caso, né? Então, nós estamos num ambiente que não é um ambiente perfeito. Então, nós passamos por dificuldades e problemas porque existem variáveis dentro das condições que a gente vive. E, biblicamente, a gente vai analisar hoje a origem do mal. E eu quero considerar alguns itens com você. Qual é a visão que você tem sobre a existência? E aí eu volto a reiterar minha colocação inicial. Está tudo bem. O que eu vou apresentar é para você refletir. Sempre uma verdade. Eu tenho dito assim, não estou aqui para convencer você. Não estou aqui para dizer assim, tem que ser dessa forma. Meu objetivo é fazer com que você reflita e veja como isso está dentro de um conjunto de verdades da palavra. Mas o mais importante para mim é apresentar aqui a visão bíblica sobre a existência do mal. Se você tiver perguntas, comentários sobre esse tema, você pode mandar para o nosso WhatsApp, tá? É o 12981091268, tá bom? Manda para a gente, vou ter a alegria de poder compartilhar com você a nossa resposta. A Lídia está aí para atender você, ok? Vamos lá. Quero começar com Mateus capítulo 13, verso 24. Mateus capítulo 13, o capítulo está dentro de um conjunto de parábolas. Vou te dar o contexto, né? Isso é importante para a gente entender. Esse conjunto de parábolas, eles apresentam a verdade da palavra que é apresentada para alguém e como essa pessoa reage. São várias parábolas. O verso 24 do capítulo 13 diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Eu quero ler a Bíblia com você aqui, alguns versos. O verso 25 diz assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Essa parábola apresenta que, junto daquela plantação de uma coisa boa, que era o trigo, foi lançado o joio. O joio é uma erva daninha que quando estava crescendo, era muito parecido com o trigo, com a planta. Havia muita semelhança. A gente vai para o intervalo agora e na volta eu vou explicar qual o significado desse joio e quem semeou esse joio. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Hoje nós estamos iniciando o tema sobre a existência do mal dentro da visão bíblica. E eu comecei a ler o que está escrito em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, que é a parábola do trigo e do joio. Quero retomar aqui a leitura. Quero convidar você. Eu li o texto na tela, o verso 24, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos, o dono da casa, lhe disseram:
Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Verso 28, ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Na explicação da parábola, a partir do verso 36, eu vou ler o 37, diz assim: e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo. Ele semeou a ceifa, e a ceifa, melhor, é a consumação dos séculos. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Ele dá a explicação. Só para a gente recordar que uma parábola é uma ilustração de uma verdade que está sendo apresentada. O contexto dessa parábola é uma verdade, a verdade da palavra que alcança o coração das pessoas. E essa verdade, ela vai frutificar ou não. Essa parábola vai dar, essa verdade vai dar frutos ou não. Dentro do texto bíblico, junto com a verdade, diz: alguns recebem aquilo que não é a verdade, mas alguns recebem a verdade e abandonam essa verdade. E eles crescem juntos. Porque a gente sempre tem a verdade e aquilo que não é a verdade. E alguns crescem falando aquilo que não é a verdade. Mas quem semeou a mentira? Quem semeou aquilo que não é verdade? O texto é claro. Jesus apresenta de forma muito clara: o diabo, o inimigo de Deus, semeou aquilo que não é a verdade. Como a Bíblia apresenta a verdade sobre Deus de forma incontestável, na Bíblia não há disposição no texto bíblico para se provar se Deus existe ou não. Na Bíblia, Deus existe. Da mesma forma, o texto bíblico não foi escrito para provar a existência do mal. Dentro do texto bíblico é muito claro: o mal existe. E qual é o objetivo do mal? Semear aquilo que não é a verdade. Então, quando a gente vai para o texto bíblico e a gente analisou inicialmente a parábola, está claro que nós estamos no meio de um grande conflito, de uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o seu inimigo. Vamos adiante, João capítulo 10, verso 10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Esse ladrão, ele é representado aqui como aqueles filhos do maligno por líderes religiosos aqui que estavam enganando o povo. Mas eles foram induzidos, ou foram levados, ou foram motivados, como a semente que cresceu. Agora, quem semeou essa semente? Quem estimulou? O diabo. Aqui nós temos nesse texto a luta entre o bem e o mal. O inimigo de Deus querendo matar, roubar e destruir, e usa pessoas para isso, assim como Deus vem para que a gente tenha vida e vida em abundância. Eu não sei se você acredita nisso ou não. Eu não sei como você reage diante disso. Mas eu quero te dizer hoje à noite que eu e você estamos no meio de uma luta. Alguém que quer matar, roubar e destruir a nossa vida. Mas alguém que veio para que a gente tenha vida. E vida em abundância. Vamos aprofundar mais esse tema com outros versos. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios. Essa palavra é usada originalmente para alguém que está são, não está bêbado. Então ele está dizendo: seja lúcido e vigilantes, atentos,
O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha esse texto por si, o contexto é bem interessante, né? A dor, o sofrimento, a perseguição daqueles que eram cristãos. Mas aqui, quando Pedro vai parar no verso 8, aqui, né, na sequência do que ele está escrevendo nessa carta, ele está dizendo assim, seja lúcido, sóbrio, fique atento, você tem alguém diante de você que é seu adversário, que está ao seu redor, como um leão que ruge. Se a gente analisar essa expressão, é bem interessante. O rugir é para assustar. O rugir é para causar temor. E eu queria dizer para você, ainda que a gente esteja no meio de uma luta entre o bem e o mal, e a gente tenha o inimigo de Deus como o leão que ruge, não há o que temer. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, diz o texto. Vamos na sequência. Deus criou os seres humanos 100% bons, tanto anjos quanto homens. Deus criou o universo e o planeta Terra 100% bons. 100%. Tudo era perfeito. Essas informações estão no nosso guia de estudos. Você vai poder aprofundar. Tem outras referências. Agora, em algum momento da história, nós temos o surgimento do mal. E eu quero convidar você a analisar o texto de Ezequiel, capítulo 28, verso 11 a 19. Uma referência ao inimigo de Deus. Estavas no Éden, jardim de Deus. Tu eras querubim da guarda ungido. Permanecias no monte santo de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Eu vou parar aqui. Eu vou analisar esse texto na segunda-feira com você. O texto é muito claro. Deus criou o universo perfeito. Deus criou a terra perfeita. Deus criou seres perfeitos. Mas em algum momento, o mal surgiu no coração de um anjo perfeito, querubim da guarda. E a gente vai ver as razões que motivaram. O surgimento do mal é um mistério. Mas ele um dia surgiu. E a gente vai entender que onde há liberdade, sempre há possibilidade para o mal. E Deus é o Deus da liberdade. Porque a base do governo de Deus é o seu amor. Deus nos dá liberdade. Dá liberdade para a gente escolher. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos no meio de uma luta. No meio de uma guerra. Eu acho que eu já disse isso aqui, mas uma vez um amigo falou assim, Gilmar, quando você acordou hoje de manhã, o inimigo de Deus falou, eu vou acabar com Gilmar. Mas quando você acordou hoje de manhã, Gilmar, Deus disse, eu vou salvar o Gilmar. Eu queria dizer para você, que quando você acordou hoje, Deus disse, eu vou salvar você. Por isso, eu quero orar para que a gente se lance nas mãos do Senhor, porque Ele quer nos salvar, Ele quer cuidar de nós. Pai do céu, obrigado, porque não há o que temer, porque nós temos o Senhor.
Obrigado porque o Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa libertação. Que cada um dos nossos telespectadores abra um coração, porque o Senhor só precisa do coração deles aberto. Que eles confiem em Ti. Em nome de Jesus. Amém.